Olá, povo de Deus, graça e paz. Aqui quem vos fala é Daniel Cabral e nesse momento estamos iniciando mais um podcast Interage Efraim nas nossas redes sociais. Hoje, aqui, especialmente no Instagram, Efraim Barra do Ceará. Você é o nosso convidado. Curta, compartilhe, comente nesse momento. Teremos uma presença especial nessa noite. O nosso amigo, cantor, Denilson Lima, que já está conosco nesse momento, aguardando aí. Então compartilha, curte, comenta nesse momento. Vamos me ajudar agora na live, tá bom? Que a gente vai fazer agora esse podcast. E nesse momento nós vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por mais um dia, pelo ar que respiramos e por estarmos aqui nessa noite. Então eu conto com você, curte, compartilha, comenta aí com o pessoal para ficar ligadinho agora nesse momento no podcast Interage Efraim Barra do Ceará, tá bom? Eita, vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite para te agradecer por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, por chegar até aqui, por levar e nos trazer em paz, em segurança. Muito obrigado pelo levantar, pelo deitar, pela oportunidade da Tua graça, da Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Nós não somos merecedores de um tão grande amor, mas muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas que a cada dia se cumpre em nossas vidas. Nós Te louvamos. Ser conosco, Senhor, ser com a nossa casa, ser com a nossa família nessa noite. Que o Senhor possa tocar, invadir os lares nessa noite, que possa tocar os corações e que possam se render a Ti, Senhor. Porque Tu és o único caminho. A Tua palavra diz que Tu é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra que liberta, que convence o homem do pecado. E é nessa noite que eu Te oro, Senhor, Te louvo, Te agradecendo, que a Tua presença seja real neste lugar, nesta live, nessa transmissão, que o Teu Espírito Santo toque nessa noite, vidas e que possam se render aos Teus pés. É isso que eu Te oro, Senhor, Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E aqueles que estão aí, compartilha, curte, tá bom? Nesse momento. E desde já, eu quero aqui informar vocês que todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, a cada semana teremos novos convidados falando sobre alguns temas em relação à questão de psicologia, Bíblia, vida pessoal, ministerial, né? Os meninos que estão participando aí junto comigo, dando a oportunidade para que eles possam também dar os seus testemunhos de como foi que eles chegaram até aqui, como foi a sua trajetória, a sua caminhada, tá bom? Então, toda segunda-feira, a partir das 19h30, teremos novos convidados e você não pode perder, tá bom? Então, quem não segue ainda, siga aí o nosso Instagram, Efraim Barra do Ceará, que toda segunda-feira, quando a gente fizer o nosso podcast, você estará sendo notificado. E também siga o nosso canal no YouTube, Efraim Barra do Ceará, tá bom? Nós estaremos também disponibilizando o podcast presencial, tá? Lá no nosso canal do YouTube, Efraim Barra do Ceará. E agora eu quero convidar aqui o nosso irmão, nosso amigo, cantor, Denilson Lima. Ele vai entrar conosco ao vivo. Todos que estão aí nesse momento, compartilha, tá? E que essa live eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Olá, Denilson. Olá, paz do Senhor a todos. Boa noite, paz do Senhor. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, tá bom?
Para Tá ficar ótimo. melhor aí, para vocês visualizarem. Tá bom aí? Dá para ver? Dá para ver, perfeito. Benção. Denilson, seja bem-vindo ao nosso podcast Interage Efraim. Eu creio que vai ser uma bênção hoje de Deus, porque aqui a oração já começou, Deus aqui visitando, então Deus está aqui nesse lugar, o Espírito Santo já está começando aí a tocar os corações, então eu creio que vai ser uma bênção, vai ser um bate-papo assim sobrenatural. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas para mim é um Denilson, prazer. eu quero agradecer a sua presença nessa noite aqui conosco. É uma honra ter você aqui. Eu te agradeço desde já por receber o nosso convite. No momento que eu falei com você, você se dispôs, né, e disse, Daniel, eu estou à disposição. Pode chamar que a gente vai estar contribuindo. Então, para mim é uma honra, né, e agradecer por você ter recebido o nosso convite. Quero dizer para você que você é uma pessoa muito especial, mora no meu coração. Sou seu fã, viu? Desde antes da gente se conhecer, eu já sou fã, né? E aí Deus, aprove a Deus, né, criar um momento onde nós dois nos encontramos, né, e foi uma bênção. A gente está participando de cultos aí juntos, ministrando louvor juntos. Então, é uma bênção. Você é uma bênção de Deus na minha vida, na vida de várias pessoas. Né? Então, continue assim, que Deus vai te abençoar cada vez mais, poderosamente. Amém. Denilson, eu quero desde já aproveitar e já iniciar com as nossas perguntas, tá? E aí depois eu quero que você cante aí o seu louvor, né? Enfim, tá bom? No decorrer do nosso bate-papo, tá? Uma das perguntas que sempre eu faço para os nossos convidados em primeira mão, eu digo para você que aqui é a parte 1, tá bom? Que a gente vai ter outros momentos juntos. Eu disse para os convidados desde o início, olha, vocês se preparem, porque como o bate-papo é muito longo, é muito extenso, e como o podcast é, vamos dizer, uma programação muito resumida, então não tem como a gente debruçar muita coisa aqui, né? E a gente sempre vai deixar com gostinho de quero mais. Sim. Com certeza. Denilson, iniciando a nossa pergunta aqui nesse momento, me conta um pouco sobre quem você é em breves palavras. Meu Deus. É um pouco assim, eu não sei nem o que falar ao meu respeito, né? Eu sou basicamente isso aqui que vocês estão vendo aqui na transmissão. Eu amo, é uma coisa que Deus colocou na minha vida. Eu acredito que é uma das minhas características. Eu amo ministrar o louvor e eu sou isso que vocês estão vendo. Esse tipo de pessoa. Eu gosto de uma coisa, dá para perceber que eu gostei, eu digo logo que eu gostei, mas se eu não gostar, eu também digo logo que eu não gostei. Mas basicamente esse sou eu. Eu não tenho muita coisa para falar a meu respeito. Basicamente esse sou eu. E eu não tenho muito a falar sobre mim. Mas eu acho que duas das principais características seriam essas. Eu sou uma pessoa que, quanto ao que eu gosto, eu deixo de gostar, eu sou bem direto. E o louvor faz parte da minha vida, que já é minha essência, eu acredito nisso. Bênção, glória a Deus. Denilson, hoje, onde você mora, onde você reside, a localidade, você veio do interior, aonde é que você está hoje? O pessoal sempre faz essa pergunta que quer descobrir um pouquinho do convidado, né? Então, responda essa pergunta. Eu sou nascido e criado aqui em Fortaleza. Morei 6 meses, se não me engano, em Belém, mas retornei para Fortaleza, mas sou nascido e criado aqui em Fortaleza. Amo meu Ceará, todo meu coração. Benção. Qual bairro, o Denilson? Montese. Montese, benção. Inclusive, eu tenho familiares meus que moram aí. E é benção esse bairro. Denilson, você nasceu no lar cristão? Não, eu não nasci num lar cristão. Eu acredito que quando eu tinha por volta de uns 6 anos de idade, mais ou menos,
meus pais, eles chegaram a frequentar a igreja evangélica, que foi justamente também um período onde eu tive o meu primeiro contato com o louvor, né? O meu pai, na época que eles frequentavam a igreja evangélica, o meu pai ele comprou um CD que eu sei cantar esse CD de trás para frente, de frente para trás, que é da Léa Mendonça. E Benção. quando eu tinha 6 anos, acredito que foi o meu primeiro contato mesmo com o louvor, quando meus pais frequentaram essa igreja, porém, infelizmente, eles não se firmaram lá. Eu fui verdadeiramente conhecer a Deus e ter a minha vida com Deus por volta dos meus 13 para 14 anos de idade, quando a minha mãe ela começou a frequentar uma igreja evangélica aqui perto da nossa casa. E foi quando eu comecei verdadeiramente a minha caminhada com Deus, né? Mas não nasci num lar cristão, infelizmente. Mas Deus tem um projeto em tudo, né? Isso, exatamente. E você é coluna, né, da sua casa e a gente se inicia por nós, né? E eu creio que Deus vai nos usar poderosamente para salvar a nossa família, até porque a promessa do Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então a gente tem que tomar posse, né, através da palavra do Senhor e salvar aí a nossa casa, a nossa Não. família, né? Denilson, sobre a sua conversão, como foi? Teve alguma experiência? Tive. Até hoje eu continuo tendo experiências com Deus, né? Cada dia é uma coisa que sempre quando eu vou ministrar o louvor, eu digo isso e é um desejo ardente do meu coração de não somente fazer daquilo uma palavra que está sendo dita em cima do altar, mas que verdadeiramente entre no coração das pessoas e elas compreendam isso. Até hoje eu vivo experiências com Deus e cada dia para mim na presença de Deus é um dia novo. Cada dia que nós estamos na presença de Deus é uma novidade que nós temos. Eu escutei uma vez que disse assim, nós não podemos nos acostumar, e é uma verdade, a gente não pode se acostumar. Então, até hoje eu continuo tendo experiências com Deus, mas na minha conversão eu me lembro que na época que eu verdadeiramente comecei a conhecer a Deus, eu estava fazendo um tratamento psicológico, porque eu tinha pânico, eu tinha crise do pânico, com 13 anos de idade, eu já tinha crises do pânico, e uma amiga da minha mãe convidou ela para ir para uma igreja perto da nossa casa. E ela começou a frequentar essa igreja. E quando ela começou a frequentar essa igreja, ela ia, me convidava, mas eu não tinha muita vontade de ir, não tinha muito interesse. Me lembrava um pouco da experiência na igreja que eu tinha passado quando pequeno, mas não me lembrava tanto assim, mas não tinha interesse de ir. E chegou um dia que eu olhei para ela e disse: tá certo, então eu vou com a senhora para a igreja. E fui numa oração da tarde. Também não fui mais nesse ano 2013, eu me lembro que foi em 2013, final de 2013, minha memória para dar até é boa, assim. Eu me lembro que foi no final de 2013, mais ou menos, e coincidiu que em 2013, a gente, em dezembro, se mudou para Belém. Então, a igreja que a minha mãe frequentava, que era aqui próximo da nossa casa, já não estava mais dando para a gente frequentar por conta da mudança de cidade. E foi justamente a nossa ida para Belém que me aproximou mais de Deus. Foi uma experiência que eu posso dizer que foi um pouco desconfortável, um pouco dolorosa, mas através dela eu aprendi que Deus ele permite muitas experiências difíceis na nossa vida para nos aproximar dele. Nem todas as dores que Deus ele permite sobre nós, na verdade eu acredito que nenhuma das dores que ele permite sobre nós é para nosso mal. Ele tem algo para nos ensinar. E quando eu fui para Belém, Deus ele começou a me despertar em algumas coisas. Foi o começo da minha caminhada cristã, né? Eu ainda tinha, como hoje, ainda tenho muita coisa a ser moldada, mas naquela época eu era recém-convertido. Um adolescente de 14 anos passando por uma situação muito difícil dentro de casa, então a cabeça estava a 1000 por hora, né? Eu não tinha muita noção, mas eu estava me agarrando numa promessa que eu tinha recebido, que eu ia para Belém, mas que eu ia voltar para Fortaleza. E mesmo muito recente na fé, toda a vida que eu falava com meus amigos daqui, do meu colégio, eu dizia para eles, eu vou voltar. Quando é que tu vai voltar? Não sei, eu sei que eu vou voltar. E no ano de 2014 eu retornei para Fortaleza e eu disse para minha mãe que eu queria frequentar a igreja que ela frequentava antes da gente se mudar. E a gente começou a frequentar a igreja e cada ano que ia se passando, eu ia me aproximando mais de Deus, ia conhecendo um pouquinho mais de Deus, ele ia trabalhando na minha vida.
Então, a minha conversão, a minha experiência com Deus tem sido assim, crescente todo dia. Minhas experiências com Deus não pararam, não quero que pare nunca. E a cada dia, o meu desejo é aprender e ser moldado e ser trabalhado por Deus, para que cada dia eu possa estar da maneira que Ele deseja na presença dEle. Então, eu acredito que todo dia eu passo pelo processo da conversão, todo dia eu sou transformado por Deus para poder viver melhor ainda na presença dele, da maneira que agrade, da maneira que ele se alegre, porque tem muita coisa que o Senhor ele precisa moldar nas nossas vidas, né? E a diferença está quando nós nos permitimos, quando nós permitimos ao Senhor que ele molde. Então, até o presente momento, eu venho passando por essa moldagem, e tem sido uma experiência maravilhosa. Uma vez eu estava fazendo um devocional, eu tenho muito essa prática do devocional e eu gosto, e foi dito no devocional foi dito assim, peraí que me fugiu da cabeça, mas não é mentira. Meu Deus, me fugiu da cabeça. Às vezes acontece, foge assim da cabeça. Mas eu tava fazendo um devocional. Meu Deus, me fugiu da cabeça. Mas eu vou me lembrar, se acalma que eu vou me lembrar. Pronto, Minhas ideias fogem assim um pouquinho. pronto. No decorrer do bate-papo a gente vai se lembrando aí, É. você vai falando. Eu quero também, desde já, agradecer a todos e a todas que estão entrando agora no nosso Instagram, Efraim Barra do Ceará. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Deus abençoe a todos. Tem muita gente comentando aí, a parte do Senhor, Denilson. Tem Senhor, gente aqui, aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Juscelina, um abraço. Juscelia, né? Juscelia. Um abraço, Rejane Modas. Um abraço, Sônia. Um abraço, Ana Ildes. Um abraço também para Ângela, né? Para a missionária Marlene, que está conosco também. Tem alguns irmãos nossos também da Barra do Ceará. Deus abençoe vocês. Compartilhem, né, esse momento que a gente está aqui, né, aproveitando aqui, conversando. E através desse bate-papo a gente vai expondo aí o nosso testemunho, né? Vai falando um pouco aí do Denilson, né? Como é que está sendo, como foi a trajetória dele, como é que está sendo, né? Isso aí possa ser que outra pessoa também esteja passando pelo mesmo processo que o Denilson já passou, né? E vai ser uma forma até de motivação, de ajudar, né? Às vezes tem algumas palavras que vai de impacto na vida do outro, né? Da outra pessoa. Então, o que a gente já passou, né? Eu creio que a gente criou se amadureceu, né? A gente cria uma experiência, a gente todo dia passa por processo, né? Como o Denilson falou, todo dia a gente está aprendendo, né? Deus está nos ensinando a adorar, como diz o louvor, né? Então, a gente tem que caminhar, seguir e olhar sempre para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro, não é verdade? Então, a gente tem que continuar, não parar, não pare, continue, né? Inclusive hoje eu estava ouvindo uns louvores no meu trabalho e aí eu tive um momento de ouvir um louvor que o cantor que estava ministrando disse que Pedro ele queria parar, ele queria largar a rede, né, naquele momento da dificuldade, porque ele era um cara experiente, era um pescador, né? Então ele não aceitava para si aquele momento de dificuldade, ele não acreditava que aquilo ali estava acontecendo. Mas em tudo na nossa vida tem um propósito. E nada foge do controle de Deus, das mãos de Deus, né? Então, a gente tem que passar por certas situações, por certos momentos, porque Deus ele quer falar conosco. Senhor Jesus quer estar conosco, né? Então, naquele momento ali, o Senhor apareceu, né? E foi através dali que abriu os olhos dele e que ele não largou aquela rede, né? E ali aconteceu um milagre, né? E ele seguiu a Jesus. Então, é dessa forma, né? Vai ter alguns momentos que a gente vai se deparar e vai dizer, eu não sou capaz, eu vou parar por aqui, eu desisto, mas vai chegar uma hora que o Senhor diz, não, você é meu, não, você não pode parar. E é assim na nossa vida, né? Denilson, me conta também um pouquinho qual foi o momento que te gerou mais impacto na sua vida? Meu Deus, o momento que gerou mais impacto.
impacto. É... Impacto na sua vida? Foi o seu primeiro momento com Deus? Ou foi o seu batismo? Como é que foi isso aí? Aconteceu? Tipo, é uma coisa que gera impacto, né, na nossa vida. Sim. Eu acredito que o impacto que eu estou vivendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tem sido um dos mais principais para mim, um dos mais importantes para mim, porque desde o ano passado, Deus ele me chamou para o mais profundo com ele. E eu não sabia bem o que era isso. E quando Deus ele me convidou para esse mais profundo, eu comecei a desejar buscar a Deus, eu comecei a desejar mais ainda aprender, entender. Eu, desde os meus 14 anos que eu estava dentro da igreja, e ainda não tinha parado para ler a Bíblia completa. E o Senhor ele me cobrou isso, de conhecê-lo, de saber quem ele era, de entender mais profundamente quem era aquele que eu estava falando em cima do altar quando eu ministrava um louvor, quando eu declarava sobre a vida de alguém. Eu precisava conhecer a respeito daquele que eu estava ministrando. Então, o impacto maior para mim tem sido esse momento de aproximação de Deus, de me encontrar em Deus, de entender a minha identidade em Deus, de entender quem Ele é na minha vida e qual o papel dele na minha vida, que Ele é tudo. Então, Deus ele tem feito grandes coisas no meu coração nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos de buscas mesmo. Chegou um ponto que eu olhei para Deus e eu disse, Deus, eu não quero estar em cima do altar sendo um entretenimento. Eu não quero ser entretenimento. Eu quero realmente, Jesus, através da minha vida, que o Senhor faça algo naqueles que estiverem me ouvindo. Então eu não quero estar ali por estar. É como quando eu estava conversando, se eu não me engano, eu conversei no estúdio, quando a gente foi conversar a respeito das novas músicas, e conversei com umas amigas minhas que a gente estava conversando, eu disse, eu não quero gravar por gravar. Eu não quero gravar uma música por gravar. Eu quero gravar aquilo que o Senhor fala no meu coração. Isso vai gerar algo na vida de alguém. Porque isso tem sido o meu tem sido um dia de descanso de Deus na minha vida. Então, quando eu estou em cima do altar e digo para as pessoas, levante suas mãos e adore, desperte na presença do Senhor, é porque eu tenho vivido isso nesses últimos dias e tem sido muito impactante para mim. Tem sido muito diferente para mim. Tem sido uma experiência maravilhosa. Então, assim, esse é um dos momentos mais impactantes, meu mais profundo com Deus, que eu tenho buscado dia após dia. E também o que ele fez na minha vida dentro da área do louvor, porque quando Deus ele me convidou para a área do louvor, lembro de uma vez que eu estava em Belém nessa época e a minha mãe estava conversando comigo no carro e ela disse assim, se eu gostasse de cantar como você gosta, eu cantaria na igreja. E eu disse para ela assim, eu não nasci para ser cantor de igreja. Eu falei dessa forma para ela dentro do carro. Eu não nasci para ser cantor de igreja. E eu acredito que em determinado momento Deus disse assim, eu vou lhe mostrar para o que foi que eu lhe criei. E Deus, ele começou a trabalhar, eu desde de muito novo, eu sempre gostei da área musical. Então, assim, ele começou a trabalhar em mim, começou a me fazer sentir o amor, não só o gosto pela música, mas o amor pelo ministério. De entender que aquilo que Deus me entregou não era para mim, mas era para eu entregar a outras pessoas, para outras pessoas serem tocadas por ele. Então, Deus ele começou a trabalhar na minha vida e no meu coração. É uma coisa que eu já contei algumas vezes em algumas lives que eu participei. Quando Deus me chamou para o Ministério de Louvor, apesar de eu gostar muito de música, eu não sabia cantar. Eu não sabia de... Não digo que hoje eu sei muita coisa, hoje eu ainda estou aprendendo, mas na época eu não sabia nada, eu não entendia nada. E eu me lembro que teve uma fase em que eu busquei muito fazer uma aula de canto. Eu fui no conservatório aqui de Fortaleza, eu fui em escolas para tentar fazer aula de canto, e toda a vida que eu ia não dava certo. Não conseguia. Sempre aconteceu alguma coisa para baixo. E
Eu me lembro que eu já tinha começado a caminhar um pouquinho no meu ministério, né? Estava começando mesmo. E eu fui convidado para um culto de jovens. Um amigo meu, ele liderava os jovens da igreja dele. Ele me convidou para ir para esse culto de jovens, me deu a oportunidade para cantar lá. E eu fui e louvei lá. E terminei e a irmã entrou para pregar. Quando foi no final da pregação da irmã, Deus usou ela para vir até mim e olhou para mim e disse assim: até quando tu vai ficar buscando aperfeiçoar aquilo que eu vou aperfeiçoar na tua vida? Até quando tu vai ficar procurando escola de música para te aperfeiçoar quando eu que vou fazer a obra? E eu olhei para Deus e eu disse: pois então, Jesus, já que é isso que tu tem na minha vida, tu vai me ensinar. E até hoje, quando as pessoas me perguntam: você fez aula de música? Não, eu não fiz e nem tenho coragem de fazer, não vou mentir. Às vezes chega alguém para me convidar: você não quer fazer? Não, não quero. Mas não é nem porque eu me ache capacitado, mas é por causa da palavra que Deus liberou sobre mim. Essa responsabilidade de me ensinar não está cabendo nem mesmo a mim. Quando a pessoa chega para mim e diz assim: me ensina alguma coisa, eu digo: meu irmão, nem eu sei o que é que eu estou fazendo. Então, essa responsabilidade de louvar, quem me ensina é o Senhor, e por isso que muitas vezes eu não faço aula, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que é Deus quem vai aperfeiçoando dia após dia, e é como eu digo, o meu dom, o meu chamado, o meu, seja lá como quiser dominar, né, denominar, o dom, o talento, ele funciona porque ele é ligado na tomada de Jesus. A partir do momento que ele for desligado, ele já não presta mais, ele já não funciona porque Deus me entregou para servir a ele. Então não tem condições dele funcionar para outra coisa, a não ser para servir a ele. E eu acredito Amém. que ver hoje pessoas chegando para mim, porque cada vez que uma pessoa chega para mim e me elogia e diz assim: a sua voz é muito bonita, eu acho lindo você cantando, eu me lembro de uma oração que eu fiz lá atrás, no meu quarto, quando ninguém me dava a oportunidade, e eu orei ao Senhor e eu disse: Senhor, quando as pessoas começarem a chegar para mim e disserem: a sua voz é muito bonita, você canta muito, qualquer elogio que fizerem a mim, Jesus, eu vou glorificar o teu nome, porque eu vou saber que foi o Senhor quem fez na minha vida. Porque por minha própria força ou conhecimento eu não teria como. Então hoje, cada vez que eu recebo um elogio, qualquer coisa, eu glorifico ao Senhor, porque foi Ele quem fez, Ele que me deu, é dele, para Ele. Amém. Denilson, você pode louvar aí uma canção para nós? Posso. Eu Aproveitar espero que esse eu momento consiga. aí. Eu espero que eu consiga louvar bem, bem mesmo, porque hoje, por incrível que pareça, amanheci o dia perfeitamente. Quando foi da meio-dia para tarde, me faltou a voz, eu fiquei um pouco como hoje me aparento aqui, um pouco rouco, mas dá para louvar. Mas eu disse: Amém. Jesus, acima o Senhor está no controle. E eu quero louvar aqui Amém. um louvor que fala muito ao meu coração. Espero que eu alcance os agudos dele. Se eu não alcançar, os irmãos vão me perdoando, mas levem em consideração que Amém. minha voz está abençoada. Fique à vontade. Mas vamos louvar aqui o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque o que importa é o que ele tem dito a nosso respeito. Aleluia. Escute na sua casa. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou. Diz que eu posso só, se que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro está, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço
pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que apaga o sol, sem que eu me sinta assim. Diz que flor de sol, quando a frente de mim está. Se frágil me sentir, que não é só só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei os meus fracassos e as vitórias, te darei também. Diz que eu pego o sol, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eita, Glória! Amém. Pense no vozeirão, viu? Jesus está ajudando. É, viu? Pense. Ah, vem as lutas, vem as batalhas, né, Denilson? Mas a gente não pode se calar, né? A gente não pode baixar a guarda. É A verdade. gente tem que continuar, porque eu sei que Deus está nos ensinando a adorar. Então, no momento da dificuldade mesmo, da tribulação, nós não caímos aqui, foi de paraquedas, né? Então, nós temos história, né? Então, o que Jesus mandar, eu estou fazendo. Não é verdade? É verdade. É verdade. Benção. Denilson, eu sei que você, como outros amigos também, que são levitas do Senhor, adoradores, né, igual a minha pessoa, alguns têm o talento, têm um dom a mais, né? Eu não tenho isso, mas você tem. O nosso amigo também, Rael, que é um amigo também nosso, né? Eu disse Bênção de até Deus. para ele, eu disse para o Rael, para você ver, o mundo é pequeno, né? E em algum momento, em alguma hora, nós iremos se encontrar. E aí, aprove a Deus de eu conhecer o Denilson. Né? E vocês, né, já eram amigos bem antes, né? Então, glória a Deus, o Senhor vai preparando os momentos aí para a gente se encontrar na hora certa, no momento certo, né? Então, eu sei que não está aparecendo, eu acho que travou o meu, mas a gente vai continuar. Vocês estão ouvindo minha voz? Né? Então a gente vai continuar aqui. Estou vendo aqui, parou minha imagem aqui, mas eu acho que é probleminha do Instagram aqui ou da internet, mas vai já voltar aqui, né? Vai. Eu creio, né? Acontece luta, batalha, porque o negócio vai ser bom, né? A live vai ser impactante. Eu sei que vidas vão se render, né? Através do que a gente está falando aqui.
por debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, né? E em relação, Denilson, a questão de compor, como foi que iniciou essa questão da composição na sua vida, como é a experiência de compor e se você teve incentivo de alguém, ou foi através de alguma dica. Me conta aí um pouquinho aí, que eu quero saber também. Meu Deus, a experiência da composição, ela é assim, um pouco complicada para eu falar. Eu não digo que eu sou um compositor, né? Como eu já conversei uma vez. Eu escrevo aquilo que Deus, ele toca o meu coração. Mas, assim, a minha experiência com a composição foi um pouco estreita. Eu acho que eu poderia ter respondido isso também quando perguntou para eu me definir. Eu sou um pouco teimoso. Minha mãe estiver assistindo, ela vai colocar não um pouco, muito. Mas eu sou teimoso, não vou mentir para vocês. Sou bem sincero, eu sou teimoso, sim. Tem horas que tem certas coisas que Deus fala comigo e eu olho e digo, não quero, até ele bater e dizer assim, tu vai fazer o que eu quero. E a composição começou assim. Eu nunca tive o interesse de compor. Eu sempre pensei um dia em gravar. Eu sempre pensei em gravar louvores. Eu tinha essa promessa na minha vida. Eu só nunca tinha entrado em estúdio porque, primeiro, eu nunca gostei de me ouvir cantando. E isso perpetua até hoje. Até hoje, eu não sou muito fã de me ouvir cantando. Às vezes, um vídeo meu é soltado do meu lado, eu digo, desliga, ou então eu não gosto de ouvir. Eu tô me acostumando agora, mas ainda não é aquela coisa que eu digo assim, eu gosto de ficar me ouvindo cantando. Não gosto. Encontro 1001 defeitos porque eu sou muito chato comigo. Então, assim, eu sempre quis gravar, só nunca tinha até então, porque eu não me achava capacitado para isso. E eu acho que isso é bom, não que hoje eu me ache, mas fiz por ordem de Deus. Mas é muito bom quando a gente sabe esperar o tempo de Deus para a nossa vida. E a composição foi quando chegou uma etapa na minha vida ministerial que eu já estava louvando nas igrejas. E Deus começou a usar a vida de pessoas para chegar até mim e dizer assim, Deus vai lhe dar a letra de louvores para você escrever e gravar. E eu olhava e eu dizia assim, eu não quero. Eu não olhava na cara da pessoa, lógico, obviamente. Mas quando eu chegava em casa que eu ia conversar com Deus, eu dizia que eu não queria. Eu não quero gravar. Eu não quero escrever. Eu não sei escrever, eu não gosto das minhas composições. Já tinha tentado e não tinha dado certo. E eu disse, não gosto, não quero, Jesus. Se o Senhor quiser que um dia eu chegue a gravar algum louvor, o Senhor usa de uma pessoa para escrever, o louvor chega até mim, eu escuto, se eu sentir de ti, eu entro em estúdio para gravar. Se não, eu não gravo. Mas escrever eu não quero. E Deus, ele começou a, vamos dizer assim, entre aspas, né, me perseguir com essa história. Aonde eu ia ministrar o louvor, a igreja que eu fosse convidado, alguém tinha que se levantar e vir com essa revelação para mim. Tem uma experiência que eu digo que eu estava num culto e tinha um irmão lá pregando e ele estava entregando alguns recados para algumas pessoas que não estavam meio que batendo com a vida das pessoas. E quando ele terminou de entregar o recado para as pessoas, ele olhou para mim e disse assim, Deus manda te dizer que vai te dar letra de composição. Eu olhei e disse, não é possível, Jesus. Para ninguém aqui bate, justamente para mim, vem uma história dessa. E chegou um momento na minha trajetória ministerial que eu tinha decidido, vamos dizer assim, parar, né? Não de ministrar nas igrejas, mas assim, eu não tive mais o desejo de gravar tão cedo, era uma coisa que talvez eu estivesse esperando para bem mais tarde. Eu não tinha o desejo de gravar e eu estava realmente assim desanimado, vou ser bem sincero, tava que nem não pare da Midian, tava desanimado, sem forças, desanimado, porque o ano de 2020, 2021 não foram anos fáceis para mim falando, né? Então foram anos muito difíceis. E eu me lembro que Deus usou a vida de uma amiga minha, a gente sempre tem, eu digo isso, a gente sempre tem aqueles amigos que a Bíblia descreve como mais chegados do que irmãos. E eu tenho duas amigas minhas que são mais chegadas a mim do que irmãos mesmo.
E uma delas eu estava conversando com ela, falando de tudo que eu estava passando, de tudo que eu estava enfrentando, de tristeza no meu coração, de desânimo, na esperança de que ela iria olhar para mim e iria me confortar. E ela olhou para mim e disse assim: você parou seu ministério e não é isso que Deus quer da sua vida. E Deus começou a usar ela para brigar, vamos dizer assim, né, para me chamar a atenção. E eu olhei para Deus e disse: tá bom, Jesus. Se o Senhor realmente então quer que eu grave composições minhas, pois então agora eu quero que o Senhor me dê uma composição. E eu fui para dentro do meu quarto. Eu não sei tocar instrumento nenhum. Eu digo que se você me entregar até aqueles triângulos, eu vou tocar mal tocado. O máximo que eu vou saber fazer é bater com o palitinho lá e só. Eu não sei tocar instrumento. Se você me perguntar a noção de melodia também, eu não sei. O que eu sei é louvar o Senhor, que Ele me ensinou. E eu entrei no meu quarto e disse: agora o Senhor vai me dar uma composição. E eu me lembro que eu tinha um aplicativo no meu celular, que esse aplicativo era de um violão virtual. E eu comecei a passar lá o dedo e tudo e tal. E começou a me vir um negócio na minha mente e começou a me vir as primeiras frases de Enche-me. Foi assim que Enche-me nasceu. Enche-me nasceu dessa forma. Eu estava dentro do quarto, mesmo sem saber tocar nenhum instrumento, e eu passando o dedo na tela do meu celular, no aplicativo do violão, e começou: Pai, vim te adorar, vim te buscar, aqui neste lugar. As palavras, elas começaram a vir ao meu coração. E Enche-me foi sendo formada, porque teu é o reino e tua é a glória. Então, Deus, ele foi começando a me dar Enche-me. E como eu não toco nenhum instrumento, eu mandei para um amigo meu que toca violão e disse para ele, eu disse: o senhor consegue fazer para mim uma melhoria aqui para me dar pelo menos uma base? Consigo. Então, por favor, faça, que eu estou pensando em gravar esse louvor. E eu me lembro, eu conheci... eu vi aqui como é que tá o Douglas. Denise tocando instrumento é igual aos meus netos, só barulho. Eu ainda sou pior. Os netos dele ainda tocam. E eu me lembro que eu conheci o Jorge, que é o meu produtor hoje em dia. Eu conheci ele, olha como Deus ele planeja. Eu sei que é um testemunho um pouco afora de como é a composição, mas conecta. Deus ele planeja experiências para a nossa vida que a gente muitas vezes não entende. Eu fui convidado para ser padrinho de casamento no casamento de uma amiga minha em 2019, onde o Jorge estava tocando. E ele contou para mim depois que parece que foi o último casamento que ele fez. E eu me lembro que quando foi no final do casamento, um amigo chegou, né? Um rapaz lá chegou, ele me conhecia, ele sabia que eu louvava. Ele disse: você não vai cantar hoje não? Eu disse: não, hoje eu vim aqui apenas para prestigiar os meus amigos. Hoje eu estou aqui só como convidado mesmo, nada mais. Ele: não, você tem que louvar hoje, você tem que ir lá. Se você não for, eu vou mandar te chamarem. Eu disse: mas eu não vou. Eu estou dizendo que eu sou teimoso? Eu não vou. E ele chegou e ele foi lá e pediu para me chamarem no microfone. E depois que você é chamado no microfone, você não tem como fugir, né? Aí eu fui até lá, louvei, e o Jorge me entregou o cartão dele. E quando foi ano passado que ia começar a produção de Enche-me, que o Senhor ele falou comigo, tocou no meu coração e me deu essa canção, eu me lembrei de lá. E eu entrei em contato com ele e vi que tinha sido montado um estúdio. Aí eu olhei e disse: então vai ser aqui que eu vou, em nome de Jesus, gravar a minha nova composição. E eu vou lhe ser bem sincero com uma coisa. Houve momentos que teve pessoas que ouviram Enche-me quando ela ainda estava no início e não gostaram. Teve pessoas que ouviram Enche-me e não gostaram. Eu fui desencorajado. E eu olhei assim e eu disse: Senhor, eu acho que se eu mudar isso aqui, Deus veio e disse assim, que Deus comigo, muitas vezes ele me trata assim. Deus veio e disse: você não vai mudar nada. Deixe que eu vou fazer como eu quero. E eu disse: amém. E Deus ele foi trabalhando e foi usando lá no estúdio para fazerem toda a melodia que Enche-me. Uma curiosidade para as pessoas que não me conhecem e para os que me conhecem que já ouviram.
O refrão de Enche-me não ia ser Enche-me, enche-me de ti. O refrão dele era para ter sido Porque teu é o reino. E acabou que isso foi um pré-refrão para entrar realmente no refrão. Então, assim, Enche-me, ele é um louvor hoje que eu não tenho Canta igual um palavras para sabiá. descrever o que eu sinto por essa canção, por esse louvor, porque esse louvor Deus, ele me deu um louvor que sou eu. Se assim eu posso dizer, sou eu. Depois que eu gravei, que foi lançado e tudo, Deus, ele me fez lembrar que Enche-me, na verdade, era a oração e é a oração que eu faço toda a vida que eu chego na igreja, em qualquer lugar. Quando eu peço, Senhor, me esvazia do meu eu e me enche da tua presença. Me esvazia de tudo que o Senhor não quer e me enche com a tua presença. Então, enche-me. Ele é um louvor que sou eu. Você escuta enche-me, você não está me escutando interpretar. Você está me escutando falar aquilo que existe dentro do meu coração. É uma coisa que é muito profunda. E cada vez que eu estou numa igreja, que eu começo a louvar esse louvor, e eu vejo as pessoas louvando, eu vejo as pessoas chorando, eu vejo as pessoas sendo tocadas hoje, o clipe de Enche-me, ele chegou para a glória de Deus em 1950 e poucas visualizações. Teve um número, um alcance muito maior do que aquilo que eu esperava. Sem eu precisar impulsionar, porque nós temos essa opção se a gente quiser, mas é Deus quem tem feito isso. Porque quando você está na direção de Deus, Ele é quem se responsabiliza por aquilo. Então, assim, por mais que eu tenha resistido em compor, em muito tempo em gravar, ele tem se responsabilizado, ele tem ajudado, ele tem feito, e esse louvor chegou a outros países. Eu vi chegar, se eu não me engano, em Portugal, eu vi chegar na Suíça, eu vi chegar na Inglaterra, então, assim, o louvor que Deus me entregou dentro de um quarto, que começou eu mexendo no meu celular, hoje está tocando em outros países. Pessoas estão, cada vez que eu vejo uma pessoa louvando Enche-me, eu olho e eu digo assim, que o Senhor cumpra na vida da pessoa aquilo que ela está cantando. Que o Senhor encha com a sua presença. E hoje, mais do que quando eu gravei, hoje esse louvor ele tem se tornado muito real em mim. Eu quero ser cheio da presença de Deus, dia após dia. Então, a composição tem chegado assim, outros louvores que têm chegado, que vocês vão conferir mais para frente, que vão chegar no novo projeto, tem sido, eu não tenho nunca trabalhado sozinho. Deus em primeiro lugar, e sempre Deus tem colocado pessoas no meu caminho para me ajudar a aperfeiçoar. Amém. Inclusive, Denilson, eu até acompanhei um story seu, né? Você ministrando na igreja esse louvor, Enche-me, né? E, inclusive, no dia que tu lançou esse clipe no YouTube, né? Um amigo muito próximo a mim, que ele conhece também, é o Rafael, ele me passou o canal Rafael Santos. Não sei se você se Talvez por lembra. nome eu não lembre, Ele, mas ele mora, ele mora na Barra do Ceará e devido eu ministrar em outras igrejas, né, e tudo, pronto, acabou que ele acabou me conhecendo, porque eu ministro também nas outras igrejas, e Deus também me direcionou muito para a Barra do Ceará. Hoje a minha vida é muito na Barra do Ceará. Me tirou do bairro onde eu moro, aonde eu há 16 anos frequentei um ministério, e o Senhor hoje, há um ano, me levou para a Barra do Ceará, sendo que outros anos eu fazia outras coisas diferentes, ajudando o povo, né? Ajudando algumas pessoas em algumas áreas, e aí eu acabei que saí de lá, voltei para minha área, para o meu bairro, e aí aprovei a Deus de preparar um momento, uma circunstância, de eu sair daqui e voltar de novo para a Barra do Ceará. Eu digo, meu Deus, o Senhor tem alguma coisa muito forte, muito grande para fazer comigo aqui na Barra do Ceará, né? E aprove a Deus eu estar no ministério hoje, na Barra do Ceará, que é o Ministério Efraim, que eu louvo a Deus, nasceu do coração de Deus, e poder ter essa liberdade de ministrar louvor,
né, nas congregações, nas igrejas, por onde a gente passa, os pastores nos convidam, né, e sempre é uma honra, é um prazer adorar o Senhor, servir ao Senhor, assim como você, né? E ele me passou esse clipe e eu assisti no dia que você colocou no YouTube, eu assisti. E olha que ainda a gente nem se conhecia, né, pessoalmente, mas é como eu lhe falei, bem antes eu já era seu fã, né, porque eu estava ali assistindo por detrás das câmeras, né, por detrás dos bastidores. Né, e aprove a Deus de o Senhor, né, criar um momento que a gente se encontrou. Mas isso é verdade. E, inclusive, é como eu te falei há poucos minutos agora, essa questão de você ministrar esse louvor para a igreja e ver que a igreja está adorando junto com você, né? Que você está ensinando lá a igreja a letra, a canção, né? Isso é muito bom. É muito bom porque a canção vai se expandindo, né? Vai para novos horizontes e as pessoas vão começando a louvar, né? E eu me impressionei muito, Daniel. Ela está até aqui, acabou de entrar, a pastora Carla. Ela e o pastor Douglas são pastores de um ministério que eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande por lá. E eu me impressionei muito porque lá foi o primeiro lugar em que eu ministrei Enche-me ao vivo mesmo, entendeu? Eu nunca tinha ministrado Enche-me em outra igreja e ele tinha sido lançado há poucos dias quando eu louvei lá. E eu me impressionei muito porque na primeira vez que eu louvei, eu passei para os meninos, né? Eu passei para ela passou para os meninos lá, o Alisson, que é o filho dela, que é quem me acompanha quando eu estou louvando, é ele que me acompanha. Toca divinamente, 100% bem. Ele teve com você, não foi? Na sua dos Exércitos agora? Benção a ele. Eu só falo deixar ele doido, porque às vezes eu erro alguma coisa, o coitado tem que me acompanhar. Mas me impressionei muito, porque lá foi o primeiro lugar que eu ministrei Enche-me ao vivo. E quando eu comecei a cantar, a igreja começou a cantar mais alto do que eu. E eu olhei assim e disse, não é possível. O louvor acabou de ser lançado e o pessoal já está cantando. E eu olhei assim, eu disse, Senhor, e a gente se segura assim para não demonstrar o impacto, talvez, né, que tenha gerado. E eu olhei assim, eu disse, meu Deus. E Deus, ele sempre coloca pessoas no nosso caminho que divulgam, ajudam no nosso ministério. E lá foi o que fizeram. Divulgaram o louvor no grupo e a igreja começou, se eu não me engano, divulgaram no grupo e a igreja começou a aprender. Hoje, quando eu louvo lá, que eu louvo Enche, às vezes me pedem, às vezes me cobram em outras igrejas, e lá também tem pessoas que às vezes chegam e dizem, faz tempo que tu não canta teu louvor. Aí eu trago um pouquinho para louvar e eu me impressiono porque as pessoas, elas louvam também, elas pedem também. Isso é muito especial. Isso é um presente que Deus entrega e confirma cada dia mais aquilo que ele tem feito. Porque tudo é para a glória dele, quem tem feito é ele. Verdade. Denilson, quem foi que te motivou, assim, para entrar no louvor, nessa área musical? Teve alguém que te inspirou, que te deu força? Me conta aí um pouquinho. A minha área musical é assim. Desde muito pequeno, eu tenho uma foto minha no meu aniversário de 2 anos de idade, com o microfone na mão cantando. Sabia cantar? Não sabia cantar. Mas eu tenho uma foto minha no meu aniversário de 2 anos de idade com o microfone cantando. Eu sempre gostei de música. E os meus pais, eles me criaram com filmes musicais, infantis. Eu vivi cercado por musical, entendeu? Todos os meus filmes, eles eram musicais. Eu não assistia da área evangélica, como Aline Barros e companhia, né? Mas eu assistia da área infantil, que eram musicais. Então eu fui crescendo, gostando de música. E o meu pai, ele foi uma das pessoas que mais me cativou para a área da música. O papai, ele não é lá aquelas coisas todas cantando, mas ele gosta muito. Ele tinha um som karaokê dentro de casa que ele ficava às vezes cantando e eu gostava. Só que eu sempre fui muito envergonhado e ele é quem me dava para eu aprender, para eu estar lá. Ele sabia que eu era envergonhado e ele olhava para mim e dizia assim, filho, como é que você quer um dia ser cantor, antes da gente entrar para a igreja, né? Se você não tem coragem de cantar na frente das pessoas, porque eu cantava dentro do quarto, e quando entrava alguém, eu me calava, eu paralisava, porque eu não queria que ninguém me escutasse. Então, assim, o meu pai, até hoje,
ele tem sido um dos, porque a minha mãe, ela me estimula muito. Ela fica pedindo louvores para eu aprender, então a minha mãe, ela me estimula muito, mas eu posso dizer que o meu pai, ele tem sido, ele até o presente momento, ele tem sido uma grande influência na minha área musical. Ele é quem olha para mim e diz assim, filho, faça isso daqui. No dia da gravação de Enche-me, ele estava comigo no estúdio. E eu me lembro que no dia, ele estava do outro lado da cabine ouvindo, né? E o Jorge conversava comigo com o microfone. E o meu pai estava atrás do Jorge. Aí eu escutava quando ele dizia assim, por que ele não faz isso daqui nessa parte? Por que ele não faz assim? Aí o Jorge, Denilson, teu pai está dizendo, faz assim para ver como é que fica. E ficava bom. O homem não sabe cantar, mas ele entende bem. E ele fica, e ele me acompanha ele escuta as músicas antes de gravadas, ele opina, ele diz, você pode fazer assim, você pode melhorar isso daqui, você pode fazer isso assim. Então, os meus pais, eles foram minhas principais influências musicais. A minha mãe, ela sempre me cercou muito dos filmes da Disney, né? E todos os filmes da Disney que a gente sabe são musicais. Então, eu sempre estava cercado por música. Então eu fui crescendo, tanto que alguém quando perguntava para mim, Denilson, o que é que você quer ser quando crescer? Eu nunca sabia o que responder. Eu nunca fui aquela pessoa que eu olhei e disse assim, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Não, eu sempre gostei da área de artes. E eu glorifico a Deus e agradeço porque Ele me escolheu para essa área, de através da arte, no louvor da igreja, poder servir a Ele. Então, meus pais foram as principais influências, assim. Bênção de Deus. Inclusive, a Igreja Cristã Atos 2, né? Tá dizendo aqui que o Alisson é o Simão Cirineu do Denilson. O Alisson, ele tem se revelado um verdadeiro irmão para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus. Ele tem sido e é muitas vezes uma resposta de oração. Eu sempre pedi ao Senhor uma pessoa que pudesse me acompanhar nas minhas ministrações, uma pessoa que eu sabia que tinha uma vida com Deus. Porque eu não queria apenas ser acompanhado. Eu queria ser acompanhado por uma pessoa que tivesse uma vida com Deus. Então, o Alisson, toda a família, na verdade, é uma família muito abençoada. E o Alisson, ele tem se revelado um irmão para a glória de Deus. Ele dá a força, ele ensina, ele me cobra. Entendeu? Quando eu erro, ele cobra, ele tudo. Então, ele é uma bênção de Deus. Bênção. Denilson, divulga aí as tuas redes sociais, como é que a gente pode encontrar o Denilson nas redes sociais, divulga aí o teu Instagram, teu YouTube, para o pessoal te conhecer melhor, né? Seguir também as tuas canções. Olha aí. Vocês podem me acompanhar aqui no Instagram. Eu acho que a rede social que eu mais alimento é o Instagram. Então, vocês podem me seguir aqui no Instagram. Se vocês quiserem, é só Denilson Lima com 2 Os. Você procura, me segue, que eu tô sempre procurando. Não sou daqueles que têm o costume de estar fazendo stories constantemente, nem sei me sair muito bem fazendo stories constantemente. Mas vocês podem me acompanhar aqui pelo Instagram. Vocês podem lá no YouTube, se vocês colocarem, é mais fácil de me encontrar no YouTube se vocês colocarem assim, Denilson Lima, enche-me. Por quê? Porque tem um pastor que tem um nome e sobrenome igual ao meu. Então, se você procurar só Denilson Lima, o canal dele é bem maior do que o meu, e você vai encontrar as pregações dele lá mais à frente. Então, se você colocar Denilson Lima, enche-me, você vai me encontrar com mais facilidade. Aí você clica lá e você se inscreve no meu canal. Tem alguns covers de algumas canções que tocam muito meu coração lá. Tem um clipe de Enche-me, você pode me procurar nas plataformas digitais de música, porque eu tô no Spotify, eu tô na Deezer, tô em todos os lugares lá. Então você pode me acompanhar por essas redes sociais e no Facebook também. Pastora Carla, você vai me fazer chorar, filha. É o pessoal que eu amo do meu coração, não escondo não. E ela, como ela me conhece, ela sabe, ela me acompanha e ela sabe, eu não falo daquilo que eu não sinto. E eu, como eu disse aqui no começo, se eu gostar, eu gosto. Se eu não gostar, eu vou dizer que eu não gostei. Eu não consigo, eu não consigo fingir. Benção. E eu quero dizer para todos e para todas que essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, da Efraim Barra do Ceará. A gente, depois que termina, a gente coloca uma capa, né, e tudo, para ficar um negócio bem atrativo, tá bom? Depois da live. E o Denilson vai ficar marcado aqui nessa nossa live, tá? E durante todas as semanas a gente tem um dia específico, tá, Denilson? É na semana onde a gente divulga o trabalho dos nossos convidados que já passaram por aqui,
na área da psicologia, já teve advogado, já tivemos confeiteiro aqui, né, trazendo a questão do empreendedorismo, teve um irmão coach que trouxe a questão da sexualidade, falando sexualidade versus Bíblia, né, teve o nosso irmão Rael, também, que esteve conosco, que é um jovem também como nós, compositor, né, adorador, hoje está morando em São Paulo, que eu estou morrendo de saudade dele, mas a gente sempre está se comunicando aqui através do WhatsApp, né, que hoje é uma ferramenta poderosa, que a pessoa pode estar do outro lado do mundo, mas a gente pode estar conversando, se conectando, né, dando um pertinho do outro. Falando no Rael, uma curiosidade para contar logo aqui. Eu conversei com o Rael um dia desses, alguns já viram aqui no meu Instagram, a gente está já se organizando para o próximo projeto. E eu conversei com o Rael um dia desses e pedi a ele autorização, porque cada louvor que ele lança é uma coisa mais linda do que a outra, né? São louvores que falam muito. Eu me lembro um dia de manhã que eu amanheci com aquele louvor dele. Essa não é minha casa, com cidadão do céu me tornei. E eu amanheci com esse louvor na minha mente. E aquilo veio assim forte no meu coração. E eu fiquei com aquela coisa no meu coração batendo e eu entrei em contato com ele. O Rael é uma bênção de Deus. E eu entrei em contato com ele. Eu disse, Rael, eu estou começando a me preparar para o meu novo projeto. Você me autoriza a regravar Estrangeiro Sou? Na hora ele disse, autoriza. E assim, eu sou muito grato pela vida do Rael. E ele me autorizou a gravação de Estrangeiro Sou, então provavelmente Estrangeiro Sou vai estar no novo projeto também, regravado. Que vai ser uma bênção, eu creio. Bênção. Eu amo esse louvor também. Então, na voz do Rael e agora na sua, eita, vai ser bênção ainda. Vai ser em dobro, né? Então, os irmãos aí da Efraim Barra do Ceará, todos que nos seguem no Instagram, tá bom? Eu convido vocês a seguirem o nosso irmão Denilson, vai ficar salvo, como eu falei aqui, né? Tanto no nosso Instagram, como depois a gente vai marcar um bate-papo presencial, tá certo, Denilson? A gente vai combinar direitinho. E eu, desde já, em nome do Ministério Efraim Barra do Ceará, eu já quero fazer o convite para você, como eu já fiz no encontro que a gente teve, para você tirar um dia aí na sua agenda, para você vir aqui para a nossa igreja para ministrar também, que eu quero ouvir meu amigo cantando aqui também. Amém? Oh, Deus, só marcar. É só uma bênção para você divulgar mais o seu trabalho e outras pessoas também conhecerem, né, você, o seu trabalho, né, o que Deus está fazendo na sua vida. Né? Então, a gente está aqui para ser uma ponte que vai ajudar aí cada vez mais, né, o seu trabalho, o seu ministério na divulgação. E é como eu falei, toda semana a gente tem um dia específico onde a gente vai estar divulgando e a gente vai estar divulgando você, vai estar divulgando suas redes sociais e também o seu canal no YouTube com o louvor Enche-me. Aí que bênção. Denilson, para encerrar nesse momento, a gente já está nos finalmente aqui, né? Porque vai ter muita coisa ainda para a gente conversar, vai ter outros momentos, vai ter a parte 2, hein? Eu quero dizer para você que vai ter a parte 2 e vai ser melhor ainda, tá? Então, qual é a palavra, Denilson, que lhe define hoje? A palavra que me define hoje, eu acredito que eu posso dizer um pouquinho que é superação. Porque todos os dias, apesar das lutas, apesar das pelejas, e apesar de muitos nãos que eu já recebi durante toda a minha trajetória, e acredito que não foram os primeiros e nem serão os últimos, né? Mas todo dia Deus ele tem me sustentado e me ajudado a superar o não, me ajudado a superar muitas vezes a humilhação, superar o desprezo, superar a inveja, superar tanta coisa que Deus ele tem me ajudado. Muitas vezes eu subo no altar e tive muita experiência de subir no altar com meu coração dilacerado. Mas eu estava em cima do altar declarando sobre vidas. Então isso é uma superação que é Deus quem dá para nós. Então eu acredito que a palavra que pode me definir hoje seria mais ou menos assim, superação.
E a gente passa por momentos sobrenaturais, né, Denilson? Quando a gente sobe ali em cima do altar, muitas vezes as pessoas acham que nós somos super-heróis, né? Não sabe o que é que a gente passa por detrás dos bastidores. Não faz Muitas vezes ideia. a questão de muitas das vezes se isolar, né, em algum momento, em alguma circunstância, é uma perca, né, que a gente teve, enfim, são várias coisas que a gente passa, mas que o Senhor, Ele está conosco e faz com que a gente prossiga e olhe sempre para o alvo, né, para o alto, né. Sim. Benção, Denilson, eu quero desde já te agradecer, muito Eu que obrigado, meu agradeço. amigo, por estar aqui nesse momento conosco, tirar esse tempo, né, aí dos seus afazeres, né, enfim, que Deus te abençoe grandemente. Eu digo e repito, eu sou seu fã, viu? Eu gosto de estar, e inclusive é uma oração que eu fiz já há um ano, que eu digo, Senhor, eu quero que o Senhor coloque no meu caminho, na minha vida, pessoas que andem com o Senhor, que sejam homens e mulheres de Deus. Né? Então, eu vejo o Espírito Santo em você, eu vejo Deus em você, né? Glória a E Deus. eu gosto de estar assim do lado, né, de homens e de mulheres de Deus, porque através dessa conversa que a gente está tendo, dessa troca, que a gente amadurece mais, que a gente vai pensar um pouquinho mais, né? E que através disso que a gente está conversando aqui, é um edificando o outro, né? É um dando apoio para o outro, sabendo das mesmas dores que o outro passa, mas chegar naquele momento ali e pegar na mão e dizer, conte comigo, né? E que a gente sabe que faz jus à palavra de Deus que quando um caiu, o outro está ali para levantar, né? E eu glorifico a Deus pela sua vida, viu, meu querido? Em público aqui eu digo, conte comigo, Amém. né? E eu estou aqui na intercessão, né, para que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua casa, o teu ministério, né? Não é fácil, a gente sabe disso, mas a gente está aqui para incentivar um ao outro, está aqui para abençoar e está aqui para orar um pelo outro. Amém? Amém. Benção de Amém. Deus. Gente, a gente vai ficar por aqui. Eu quero nesse momento fazer uma oração, né, encerrando, porque a gente inicia com oração e encerra com oração. Né? Amém. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão aí nessa noite, atrás aí desse telefone, dessa televisão, quem está assistindo a gente pela TV, né? Que Deus possa tocá-los, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero dizer que logo mais, em breve, também é um projeto meu, a gente vai estar montando um estúdio em nome de Jesus, onde a gente Amém. vai estar fazendo essas transmissões ao vivo, a gente está ainda no processo, né? A gente está se estruturando ainda, é devagarzinho, é subindo de degrau em degrau, né? Daqui a pouco, em breve, a rádio online vai estar conectada com o nosso podcast e a gente vai Amém. estar transmitindo o nosso podcast também nas 3 plataformas, tanto no Instagram, no YouTube, como no Facebook, para a gente atingir aí todos os públicos, né, de todas as redes sociais. Tá bom? Então vamos encerrar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estivemos aqui, nessa conversa, nesse bate-papo, que foi edificante, porque através do que a gente conversou aqui, Senhor, eu senti o teu toque, a tua presença, esse momento de ouvir o testemunho do nosso irmão, que através dessa live, através desse bate-papo que foi ministrado aqui nessa noite, Senhor, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam se entregar, Senhor, diante de Ti, aos Teus pés, que famílias possam ser restauradas, que vidas possam ser curadas, libertadas,
Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoa a vida do nosso irmão Denilson, ser com ele, fortalece, protege, livra, guarda de todo mal e dá a ele condições, Senhor, para continuar esse projeto. Porque o que ele tem feito para ti, Senhor, é algo tremendo, maravilhoso. Isso é notório, a gente vê. Mas que tu possas recompensá-lo, Senhor. Porque a recompensa não vem do homem, Senhor. Mas ele espera de ti. De ti. Porque a nossa recompensa vem de ti. O homem é falho, o homem nos entristece, mas nós estamos olhando para ti, Senhor. E eu creio também que ele está olhando para ti, porque é do alto que vem o socorro do teu filho. E é isso que nesse momento nós choramos, Senhor. Nós te agradecemos. Abençoa o seu lar, a sua casa, os seus pais, a sua família, os seus negócios e o seu projeto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Denilson, meu amigo, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite de sono tranquila, reparadora e abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amém. Gente, povo de Deus, Deus abençoe. Fica aqui encerrada a nossa live nesse momento, nosso podcast. Mas não se esqueça que toda segunda-feira teremos um novo convidado. E aproveita aí para seguir as nossas redes sociais. Instagram é Efraim Barra do Ceará. O nosso canal no YouTube é Efraim Barra do Ceará. E o nosso irmão Denilson também nas redes sociais e nas plataformas digitais. Tá bom? Fica na paz, Deus abençoe.